a nossa história, o nosso passado, a gente não tem como controlar. Mas a partir daqui eu posso escrever outra história. Não é porque eu tenho autoestima baixa, não é porque eu sou insegura, não é porque eu lido muito mal com ansiedade até hoje, que daqui pra frente vai ser da mesma maneira. Oi pessoal, hoje a gente veio começar o nosso Beforecast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre autoestima e convidei a nossa psicóloga Larissa. Seja muito bem-vinda, Lari. Obrigada. Convidei também a nossa recepcionista, Lurie. E a gente vai bater um papo, contar um pouquinho do que eu penso sobre, do que a Luri pensa sobre as etapas que a gente passou na nossa vida. A gente vai partilhar junto com a Larissa, para que a Larissa possa ajudar a trazer o olhar dela para esse bate-papo, os conselhos dela como psicóloga e às vezes também como, né, gente como a gente. Compartilhando das mesmas experiências. Como pessoa mesmo. Porque eu imagino assim que é algo que é nato, tá no nosso dia a dia, tá em todos nós. Em algum momento essa insegurança, essa autoestima baixa, né, em alguns momentos. E o que a gente faz para lidar com tudo isso? Como a gente faz? Quais ferramentas a gente pode usar, né? Eu penso assim que uma coisa vai levando a outra, igual a gente estava papeando, né? Quando eu tô com autoestima um pouco mais baixa, falta de confiança em mim, quando eu vou, por exemplo, executar um projeto novo, né? Ou exemplo mesmo, quando eu fui começar a Before You, né? Foi uma transição de carreira, de passar de fisioterapeuta. Foi um processo de continuar atendendo e depois de falar assim, olha, agora a gente vai tá crescendo, tá dando certo, a gente vai precisar de alguém para ficar um pouco mais administrativo e trazer um olhar diferente. Eu me senti muito insegura, uma autoestima um pouco mais baixa, uma coisa vai levando a outra, né? Então, quando a gente sente isso, de estar inseguro, de falta de confiança na gente, afeta a nossa autoestima, a gente se sente mais inseguro. Então, a gente falando isso, que uma coisa vai levando a outra, né? Ô, Lari, como que você tem sentido isso no seu dia a dia, com seus atendimentos? Como que você tem sentido isso até hoje, assim, tipo, pós-pandemia? Como que tem sido isso? Compartilha um pouquinho com a gente do seu dia a dia com relação a esse tema. Tá bom. Primeiro, a gente tem que começar a entender sobre o que é ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção humana, ela faz parte da nossa condição humana. Não tem um jeito de se livrar da ansiedade. Então, acho que o primeiro ponto a gente tem que começar pela aceitação da emoção. E aí eu trago a ansiedade porque a gente vê um boom, principalmente na pandemia, de tanta ansiedade, casos de transtornos de ansiedade, transtornos de humor depressivo. Cresceram muito porque a gente passou aí por um momento, na verdade a gente vem passando por um momento muito conturbado, a gente precisou se isolar e aí o que eu percebi nesse período pandêmico é que antes as pessoas elas estavam nos seus trabalhos, elas estavam ocupadas. No momento que elas precisaram ir para casa e se isolar, elas ficaram sem ter muito o que fazer. E aí, de certo modo, a companhia de si não era muito agradável, porque o trabalho às vezes servia como uma fuga para não lidar com esses sentimentos desagradáveis, esse sentimento de ansiedade, essas inseguranças. Então, manter essa cabeça ocupada com o trabalho no dia a dia era uma fuga para não ter que lidar, às vezes, com problemas de casa. Uma válvula de escape, né? Era uma válvula de escape. A gente acaba descontando, né? Às vezes, assim, eu vejo que às vezes eu oscilo, às vezes, porque muito trabalho, eu foco no trabalho, o trabalho, de repente, daí vem... Mas é gostoso ter essa parceria. Eu falo que relacionamento é isso. Aí o Thiago me sinaliza, fala, olha, tá muito, né? Tenta dar uma equilibrada melhor. Daí eu paro, olho e falo, puxa, é verdade, volta, tenta equilibrar um pouco mais a casa, os filhos, o trabalho, né? E às vezes eu me vejo, porque como eu tô no fundo, eu tô tão insegura ou com tanto receio de fazer algo, que aí eu falo, eu tenho que ir, não, eu tenho que estar lá, eu tenho que nananana, e aí fica o extremo. E aí fica o extremo, é uma autocobrança muito grande. Você se cobra demais
a se entregar tanto, e aí você vai se entregando, faz. Chega um momento que a gente precisa prestar conta que o nosso corpo, a nossa mente, ela não aguenta. Porque a gente não é só o trabalho. A gente é a família. A gente é o lazer e a gente precisa desses momentos para nos resguardar enquanto pessoa também. Então, é também um problema que eu tenho percebido, inclusive, na minha prática profissional. As pessoas, é meio que uma montanha-russa. É um pico de motivação, faz, mas quando essa motivação acaba, cai. E cai muito, da pessoa ficar muito deprimida, da pessoa ficar muito ansiosa. E aí vem uma autocobrança muito grande. Eu consegui fazer no passado e hoje eu não consigo. Eu sou incapaz. Então, é uma coisa que vai levando a outra, que vai intensificando esse sofrimento. E aí é o momento de, coloca o pé no chão, dá um passo para trás. E assim, Mari, eu citei o trabalho, mas cada um funciona de um jeito, cada um deve usar não é uma máscara, assim, um ponto de apoio para poder, né? Como que você observa isso em você, Lu? Você já passou por alguma coisa assim? O que você... Eu acredito que é assim, como a gente estava falando de pandemia, né? Eu senti muitas mudanças, tanto por causa da minha idade também, porque tipo, 17 para 18 anos é uma fase um pouco conturbada, confusa, você tá meio que se descobrindo ainda, mas também eu senti assim, muito mais insegurança depois da pandemia de lidar com as pessoas do que eu tinha antes. Porque assim, eu fiquei muito trancada em casa, tipo, foi quase um ano assim, trancada em casa sem contato com pessoas pessoalmente, né? Então assim, até a forma de olhar no olho da pessoa, depois que, tipo assim, agora a gente tá andando um pouco mais sem máscara, né? Eu até fico me sentindo meio estranho, tipo, nossa, será que eu sou estranha? Como é que será que eu tô? Nossa, meu Deus! Isso é muito esquisito, né? E assim, eu senti essa mudança na forma de comunicar. E aí começa a achar os defeitos dentro de mim, sabe? Porque, querendo ou não, foi um baque muito grande ficar dentro de casa lá. Você começa a olhar muito mais pra si do que você olhava antes quando você tinha suas ocupações. Então, antes da pandemia, eu tava no ensino médio ainda, né? Então, eu tinha meu estudo, tava pensando, eu preciso prestar vestibular, eu tenho festa de formatura, legal. Aí depois, do nada, foi um corte assim, ó. E aí sumiu, sabe? Parece que evaporou, então ficou... E assim, o que eu imagino? Já é uma fase em que a gente, tô lembrando de mim, assim, que a gente tem que tomar muitas decisões importantes, assim, eu tenho que escolher qual faculdade eu vou querer, será que é isso mesmo, né? Tô encerrando um ciclo, por exemplo, ou de morar fora, ou de distanciar um pouco mais dos meus pais para poder seguir o meu caminho, né? E não teve esse encerrar de ciclo. Sim, e é uma coisa que eu sinto falta até hoje, assim, menos do que antes, mas ainda assim, porque é um ciclo que você espera a sua vida inteira pra acontecer, né? Porque a gente não tem controle de absolutamente nada na nossa vida, mas a gente sempre acha que a gente tem. Isso que é o problema. É importantíssimo falar sobre isso. Isso que é o problema, porque a gente acha a nossa vida inteira que as coisas, eu sei que as coisas não acontecem da maneira como a gente gostaria muitas vezes, mas tem certas coisas que a gente espera que aconteça. E, por exemplo, se formar é uma das coisas que a gente espera que vai acontecer, entendeu? A gente sabe que vai acontecer. E isso não aconteceu pra mim no meu terceiro ano de ensino médio, por exemplo. Então aí você fica meio, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? E é uma coisa assim, parece pequena. Uma formatura. Mas é uma coisa, é um encerrar de ciclos, né? Essa questão aí que você trouxe, né? Parece pequena. E aí, eu gosto de tocar nesse ponto, porque assim, parece pequena pra quem? Sim. Pra você, pode ter sido super significativo não ter tido sua formatura. Realmente, assim, um marcador desse ciclo encerrado. E aí é como se tivesse atravessado meio que um carro em alta velocidade, atropelou, e aí você se vê num mundo totalmente diferente. Porque, assim, a vida do adolescente, que, assim, as responsabilidades,
É de estudar, tem ali as responsabilidades que, de algum modo, a gente tem mais controle. As responsabilidades da pessoa adulta é totalmente diferente. Ir para uma faculdade, escolher, tomar decisões. A vida adulta, ela nos pede que nós tomemos decisões. E a palavra decisão, eu estava estudando esses dias, eu achei, nossa, que lindo. Decisão, é um corte. É uma cisão que a gente precisa fazer. E é uma escolha. E aí, atualmente, trazer assim de forma contemporânea, a decisão é muito mais difícil de se tomar porque hoje nós temos muitas escolhas, nós temos muitas opções. E aí isso torna muito mais difícil. Eu vou estudar psicologia ou eu vou fazer outro curso? Ou eu vou fazer um curso de formação e não vou fazer faculdade? Mas eu gosto disso também. Como é na prática, né? Tá, eu tenho vontade de psicologia, mas como será que é isso na prática? A gente não tem esse olhar assim. E como a gente tem muita informação hoje, às vezes esse ter muita informação não é legal. Porque aí gera uma confusão muito grande dentro de nós. Também, não gera? E gera muita ansiedade. Porque o que é ansiedade e insegurança? É a falta de certezas. E a gente sabe que a gente não tem certeza nenhuma na vida. A gente pode até planejar. Tá, eu planejo me formar, começar uma faculdade, vai demorar 4, 5 anos para eu me formar. Aí depois que eu me formar, eu vou fazer o quê? Eu vou começar no emprego, eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer uma residência. A gente planeja. Só que ao longo do percurso pode acontecer muitas coisas. E aí esse pode acontecer que nos gera ansiedade. E é preciso ter muita segurança de si. E aí ter segurança de si é o quê? Tá, eu sei que eu não tenho certezas. Eu sei que eu posso planejar. Mas eu se aparecer alguma coisa na minha vida que de algum modo atrapalha ou que eu preciso fazer um desvio, eu esteja preparado. Porque é entender que a vida não é só felicidades, não é fácil. Existem pedras no caminho. E saber lidar com essas pedras no caminho é que garante, de certo modo, a nossa saúde mental. É saber viver esse momento de tristeza, de angústia. É saber viver esse momento de ansiedade, de raiva. Mas saber voltar. Pode sentir, né? Eu aprendi A gente pode sentir e a gente deve sentir. Porque a emoção por si só, ela não é um problema. A ansiedade por si só, ela não é um problema. Ela vem e vai. E por que ela fica? Por que a ansiedade fica em nós? Porque a gente não aceita ela como uma emoção. E por ser desagradável de vivenciar, a gente quer a todo custo se livrar dela. Mas se nós aceitássemos a emoção como simplesmente uma emoção, se nos mantêssemos na posição de observador dessa ansiedade, ela viria em nós, causaria ali um certo desconforto, porque faz parte, sim, mas ela iria sozinha. Ela iria sozinha. A gente não precisaria... qualquer válvulas de escape para a ansiedade? Comer muito. E aí, come muito, geralmente comidas muito calóricas. Aí a gente tem outros problemas de obesidade, sobrepeso, questões de colesterol, enfim. Roer as unhas. Eu acho que essa é uma questão muito importante, assim. E eu não sei onde que eu vi essa frase, acho que eu vi um vídeo, mas eu vi uma frase assim: um pensamento pode ser outro. Isso significa que as emoções, eu acho que elas não são um problema, porque elas são parte do ser humano. O problema é como a gente lida com essas emoções. Sim. E a gente esquece que muitas vezes o nosso cérebro, nosso cérebro prega muitas peças na gente. A gente se auto-sabota demais. E um pensamento pode ser outro. Você pode... alguma coisa aconteceu. A gente sempre assume o pior daquela coisa. Isso é um mecanismo de defesa do nosso próprio corpo. Sim, Luri. Então, é uma coisa muito louca. É de fato um mecanismo de defesa, porque a gente precisa se proteger. O que é que são as emoções? Elas nos levam a um comportamento, a uma ação. E aí, geralmente, por exemplo, se é ansiedade e medo,
ela nos leva a nos proteger de algo. Se a gente está com medo, geralmente a gente está com medo de uma coisa que nos é perigoso. Então, a gente corre para uma ação. Por exemplo, se a gente vai atravessar a rua, a gente coloca o pé na rua e aí a gente vê um carro, a gente não tem tempo de pensar racionalmente, mas o nosso organismo é inteligente de uma maneira que a gente se esquiva para se proteger. E isso aí assim, é uma questão bem cerebral mesmo, porque a nossa parte emocional, ela é muito mais velha, vamos dizer assim, do que a nossa parte do cérebro racional. Então, se a gente deixa a nossa parte emocional governar o nosso organismo, é um perigo. Porque pode-se enxergar muitos perigos que racionalmente não existem. A ansiedade é um sinal disso, assim, é um exemplo muito grande. Porque muita gente sente ansiedade por coisas que, poxa, você vê de fora, mas não tem por que ela tá sentindo medo disso aí, não tem por quê. Mas na história de vida dela, aquilo representou um perigo para ela. E aí talvez é uma comunicação violenta. Cada um tem seus gatilhos, né? Cada um tem seus gatilhos. Sabe o que eu vivencio? Eu falo assim, e a riqueza disso, né? Se a gente souber usar, né? E vou dar um exemplo do meu casamento. Eu e o Thiago somos extremamente diferentes. Por exemplo, diante de uma decisão, assim, por exemplo, eu penso muito, eu organizo muito, eu falo, meu Deus, sabe assim, uma insegurança um pouco maior minha, porque eu imagino, né, você vai me dizer isso, diante do meio também que eu fui criada, né, um pouquinho do que era meu pai, um pouquinho do que era minha mãe, e, né, e o Thiago, por exemplo, diante disso, ele já não tem tanto medo, ele já fala, não, vou arriscar e se eu errar? Mas se eu errar, eu aprendo, eu faço de novo. Mas assim, convivendo com as pessoas, aprendendo com elas, o quanto isso nos ajuda. Igual eu imagino que pra ele, em outras formas, em outros gatilhos, eu ajude ele a ser mais compassivo, mais calmo, repensar, menos impulsivo. Então, como é gostoso isso, né? Sim, sim. E assim, essa troca mesmo eu falei no isso relacionamento. Porque a gente falar do meio que a gente traz, do meio dos nossos pais, né? Sim. O quanto isso também interfere na gente. Sim, e essa construção, ela vem desde muito cedo. A nossa autoestima, por exemplo, ela é formada desde quando a gente nasce. E a partir dos reflexos que a gente vai recebendo das pessoas que são importantes para nós. Não necessariamente nossos pais. No início, os pais, cuidadores, babás, são pessoas muito importantes para a formação da nossa autoestima. E se ao longo desse processo de formação de autoestima eu fui reforçada a ser insegura, na minha vida adulta eu vou ser insegura. Mas se eu fui reforçada incondicionalmente e eu não vi naquele meio, assim, eu não vivenciei a ameaça, eu fui impulsionada ali a me arriscar, a vivenciar. Os meus pais, por exemplo, não limitaram as minhas emoções na minha vida adulta, eu vou ser mais, ter essa autoconfiança, vou saber expressar melhor essas emoções e tudo isso vai sendo construído ao longo da nossa história. Mas é importante, eu gosto de salientar que a nossa história, o nosso passado, a gente não tem como controlar. Mas a partir daqui eu posso escrever outra história. Não é porque eu tenho autoestima baixa, não é porque eu sou insegura, não é porque eu lido muito mal com ansiedade até hoje, que daqui pra frente vai ser da mesma maneira. Quando a gente assume a postura de movimento, a gente assume a nossa responsabilidade pela nossa própria vida. Ninguém é mais responsável pela nossa vida do que nós mesmos. E assim, isso é muito importante porque a pessoa que é ansiosa, por exemplo, ela fica muito focada no passado, se lamentando pelo que foi bom ou pela vida ruim que ela teve, ou ela fica focada no futuro, esperando o momento ideal para ser feliz, esperando o momento ideal para ser realizada. Poxa, o futuro começa hoje. O que no passado eu posso tirar de aprendizado? É isso. O que de bom aconteceu na minha vida? Né? E aproveitar o que está acontecendo no presente agora. Sim.
né? Às vezes focar em alguns pontos, tipo, tá acontecendo uma coisa muito legal, você para e, caramba, isso tá acontecendo agora, isso é incrível. Sim, é de fato vivenciar o momento. O único tempo que a gente tem é o agora, é o aqui, o agora. O passado a gente pode até se lamentar, viver ali as lembranças, foi muito importante, foi. O futuro nos espera grandes coisas, talvez ou não. Mas o único momento que a gente tem é o agora. E esse agora vai ser o passado de algum dia. E eu gostaria de me orgulhar do passado. Eu falo sempre assim, todos os dias quando eu acordo, eu falo, Senhor, né, que daí cada um vai usar as suas ferramentas, eu imagino, né, na terapia, mas eu falo, Senhor, mais um dia que o Senhor me deu de vida, de saúde, de alegria, então me usa como tua ferramenta, mas também me ensina a agradecer, porque é mais um dia, entende? E isso traz muita leveza pra mim, assim, sabe? De melhorar minha autoestima, diminuir minha insegurança, sabe assim, minha ansiedade também, porque eu vou viver o hoje. O que hoje eu posso fazer de melhor? Com os dons que eu tenho. Isso tem me ajudado muito todos os dias de manhã. Agradecer e usar essa ferramenta, sabe? Sim, eu acho que é a questão de ver o copo meio cheio, né? E não meio vazio. Enxergar, algo que a Luri trouxe anteriormente, enxergar o que eu tenho de melhor, enxergar também e aceitar o que eu ainda tenho a melhorar. O que eu posso melhorar em mim hoje? Não é ter como defeito ou ter como ponto falho. Todo mundo tem habilidades que são melhores e outras nem tanto. Só que como a Luri trouxe, quando a gente vê nesse mundo e vê se comparando com outras pessoas, a gente só consegue enxergar o ponto, a posição negativa de nós mesmos. Isso é muito triste, porque é como se nós fôssemos a pior pessoa do mundo quando a gente se compara. E a gente se compara geralmente assim. Eu vejo os meus pontos falhos e fracos, mas no outro eu só vejo os pontos positivos e bons. Mas essa pessoa também tem uma história. A gente não sabe o que essa pessoa está passando no íntimo. E quando a gente aceita em nós mesmos que eu tenho pontos positivos, pontos bons, tenho qualidades, mas eu também tenho as minhas inseguranças, que eu também tenho os meus pontos falhos, a gente passa a respeitar o outro também. Porque a gente entende que essa condição é humana e que a gente compartilha disso. E aí é um respeito mútuo. E aí, quando eu começo a me respeitar, quando eu começo a exercer o amor comigo mesmo, quando eu começo a exercer o cuidado comigo, eu aceito no outro. Eu aceito o outro. Eu não quero mudar o outro. E o quanto esse exercício traz mais segurança, melhora a minha autoestima, porque daí eu não vou me comparar, eu vou repetir tantas vezes isso pra mim, quais são os meus dons, as minhas qualidades no que eu, entendeu? Reconhecendo que eu preciso melhorar, mas se isso estiver dentro, todos os dias, sabe? Eu acho que é um exercício repetir pra gente todos os dias. E assim... Nada do que o outro diga ou faça, né? Sim. E assim, é algo que exala. Porque se eu começo a me reconhecer como uma pessoa capaz, como uma pessoa que posso fazer mudanças na minha vida e que eu posso me aceitar da maneira que eu sou, o outro percebe, o outro reconhece em mim, o outro se espelha em mim também. Sim, eu acho que tem uma coisa muito presente assim, no processo, né, de vida diária, que é ter sensibilidade e ter paciência. Isso é uma coisa que eu esqueço o tempo todo. Sensibilidade de entender que cada um é um indivíduo muito mais profundo do que a gente imagina. Eu tô olhando pra você, tô vendo uma coisa aqui, superficial. Mas entender que vocês também são muito mais profundos. Tem coisas que eu nem imagino que vocês pensem, que vocês passaram e tudo mais. E isso faz parte de vocês. E ter paciência pra aceitar a pessoa que eu tô me tornando lentamente. Porque tem coisas que acontecem muito rápido. E cada vez mais rápido nesse mundo que a gente tá vivendo. Tudo extremamente rápido, de 10 segundos e muita coisa, muita informação, igual a gente falou no começo. Mas, tipo, ter alguns momentos de trazer pro presente, ter paciência, muita paciência e tentar focar na pessoa que eu tô me tornando lentamente. E aceitar esse processo de pessoa que eu estou me tornando. Esse processo de pessoa que a gente vai se tornando, né? Porque às vezes a gente tá focado em tanto no que como eu gostaria de ser, que a gente não constrói a imagem
que de fato a gente é, a gente não assume de fato quem somos. A gente fica focado no como eu gostaria de ser e aí a gente vai se modulando no como eu gostaria de ser e isso também gera muita ansiedade. Muita ansiedade, porque vamos trazer como exemplo o Instagram. A gente mostra no Instagram aquilo que a gente gostaria que os outros vissem. Só a parte boa. Só a parte Só a boa. parte linda. Mas por trás, em casa, atrás da telinha do celular, só a gente sabe quais são os nossos segredos. Só a gente sabe qual é o nosso momento. Eu acredito que muitas pessoas já postaram uma foto sorrindo enquanto estava triste, se lamentando por algo. E outra coisa que me chama a atenção e me faz pensar, a geração da Luri, né, e falando de rede social, é uma geração que teve muita informação, tá muito dentro disso. Então você imagina se a gente tá partilhando sobre ansiedade, como é pra eles, sobre comparação, sobre o quanto eu preciso me validar, me acolher, né, repetir pra mim mesma as minhas qualidades, é um mundo que tá ali, inerente. Comparar, não tem como. Não tem como, realmente, não tem como a gente não se comparar. Mas eu acho que a chavinha tá em como que é essa comparação. Eu estou me menosprezando, estou supervalorizando o outro, ou existe um tipo de comparação onde que eu vejo no outro qualidades, eu vejo em mim algumas qualidades, eu vejo coisas no outro que eu gostaria de ter e que eu posso trabalhar isso em mim. Eu acho que isso também está muito na questão de relacionamentos. A gente vai aprendendo a pegar um pouco do outro pra gente, porque a gente vai dividindo isso. Só que comparação é comparação e não é legal. Mas é impossível a gente não se comparar. É impossível. Mas eu falo, eu acho que o segredo é isso. Eu falo sempre, né, no trabalho, às vezes a gente compartilha as coisas ali na frente, né? E é legal que ver um vai validando o outro, quanto isso é importante. Que é o reconhecimento. Olha, vamos reconhecer você. E a gente, isso torna a vida tão mais leve, não só no casamento, no namoro, eu falo no ambiente de trabalho, nós como equipe. Sim. E essa questão do reconhecimento que você trouxe é muito importante, porque às vezes a gente não vê em nós mesmos o que o outro vê. E aí, quando a gente está cercado de pessoas que nos fortalecem, que são pessoas de um círculo ali de rede social, não rede social Instagram, mas rede de apoio mesmo, o outro valoriza em nós, às vezes, coisas que a gente não consegue perceber. E a gente, se nós estivermos aberto para isso, aberto para essa experiência, a gente tem a possibilidade de experimentar isso em nós mesmos, e não só demonstrando para o outro. Não só o outro percebendo isso em nós. E aí a gente vai crescendo. E até porque todos nós temos necessidade de sermos reconhecidos. Sim. A gente cresce, a gente se desenvolve, na verdade, desenvolve a nossa autoestima a partir do momento que nossos pais nos reconhecem os nossos comportamentos como bons ou maus. E isso aí a gente vai crescendo. Se a gente está num ambiente ali de adolescência, por exemplo, o reconhecimento dos outros colegas, ali dos outros amigos é muito importante, porque se eu sou tido como a fora da curva, né, a pessoa estranha, aí essa autoestima ela pode ficar um pouco mais rebaixada. Então, assim, todos nós temos necessidade de sermos reconhecidos. Mas, antes de tudo, a gente precisa reconhecer em nós mesmos isso. E aí é como eu trouxe. Isso exala, porque a partir do momento que eu me reconheço e eu valorizo isso em mim, eu coloco isso, eu deixo isso transparecer, automaticamente o outro percebe também. E aí é uma construção, de fato. É uma construção. Na verdade, eu ia perguntar como é que a gente pode fazer pra fortalecer um pouco a nossa autoestima, mas eu acho que é muito disso que você acabou de partilhar com a gente, né? O primeiro, assim, né, trazendo de uma forma mais didática, fortalecer a autoestima, ela perpassa pelo autoconhecimento. Então, é saber, de fato, reconhecer essas qualidades, reconhecer as inseguranças, aceitar essas inseguranças,
perpassa inicialmente aí pelo esse autoconhecimento, né? Pelo autoconhecimento, pelo conhecer a si mesmo de uma maneira profunda. E aí, a partir daí que as coisas vão se desenrolando. A partir do momento que eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto, eu passo a me cuidar da maneira que eu gosto. A partir do momento que eu sei o que eu aceito ou o que eu não aceito, eu vou selecionando quais são os relacionamentos, eu vou selecionando quais são as pessoas que eu quero ter por perto, eu vou selecionando que tipo de comportamento eu tolero. Então, quando eu consigo me posicionar. Então, primeiro ponto, se autoconheça. E como que a gente pode se autoconhecer? Tirando esse momento de autorreflexão, mas aí de autorreflexão, de olhar para as coisas como de fato elas são, sem julgar em nós mesmos as nossas dificuldades, as nossas inseguranças, um olhar observador mesmo. Aí a gente tem como se fosse um olhar um pouco mais de fora, assim. Isso. É como se, por exemplo, se a gente estivesse num teatro, vamos supor, a gente deixa a nossa vida acontecendo ali no palco e a gente senta na arquibancada para assistir e ver como que isso está sendo. Se isso está sendo legal, se isso não está sendo legal. Sim. E aí é que as coisas vão se desenrolando mesmo. E eu tenho mais uma pergunta. Por exemplo, assim, eu tenho visto crises de ansiedade, sabe? Em amigos mesmo, assim. E o que você pode partilhar de dicas com quem tá sentindo isso, que é aquele coração disparando, aquela falta de ar, né? Como que você pode auxiliar trazendo informação para essas pessoas? De forma prática e rápida, no momento de ter uma crise, assim, algumas coisas práticas. Geralmente a pessoa que está tendo uma crise e que já não é mais a primeira crise, ela sabe reconhecer que está começando. Então, vá para um lugar tranquilo, que esteja próximo de pessoas que realmente sirvam de apoio. E aí tentar voltar esse pensamento para o presente. Uhum. E aí, o que pode fazer com isso? Prestar atenção nas texturas do ambiente, prestar atenção no movimento do corpo, pode controlar a respiração, aprender a controlar a respiração. Ferramentas que te tragam para o presente, Isso, né? a chave é voltar para o presente. Porque a pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, ela tem muito medo de morrer. Ela acha que algo de ruim vai acontecer com ela, de fato. E aí, esses pensamentos, eles estão tão acelerados e isso movimenta tanto o organismo dela que ela não consegue focar no presente. Então, é fazer, de fato, um exercício. E se a gente, às vezes, está com uma pessoa que a gente está percebendo que está entrando num momento de crise, ajudar essa pessoa também a voltar para o presente. Fala, eu tô aqui com você. Que dia é hoje? Você lembra que dia é hoje? Você lembra onde que você tá? Então, de fato, essa chavinha é voltar para o presente. E outra questão quando a gente está falando de crise de ansiedade, a gente está falando já de um pico de ansiedade muito grande. A pessoa que começa a ter crise de ansiedade, ela já está sofrendo com ansiedade, É isso que eu ia me perguntar. Como que você sabe, assim... Claro, por exemplo, quando eu tô um pouco mais ansiosa, eu tenho o ato de roer as unhas, mas assim, como que eu sei até que ponto eu preciso de ajuda, né? Tá um pouco mais forte, digamos assim, ou não, é uma ansiedade normal. O ponto-chave é quando essa ansiedade começa a atrapalhar a minha vida. Tá. Dia a dia. No meu dia a dia. Se essa ansiedade... No trabalho, nas amizades... Em tudo. Por exemplo, se esse sentimento de ansiedade tá me deixando menos produtiva no trabalho, é hora de buscar tratamento, é hora de buscar ajuda. Se essa ansiedade tá me impedindo, por exemplo, de frequentar lugares que antes eu frequentava, academia, sair com amigos, ir na pracinha, porque... Eu tenho medo do que pode acontecer, eu tenho medo de que as pessoas me vejam tendo uma crise de ansiedade, e aí tem muito o rótulo, né, da pessoa louca ainda, infelizmente tem esse preconceito.
Então a gente vê que a vida da pessoa, a vida social, a vida acadêmica, a vida de trabalho mesmo, financeira, está tudo sendo atravessada por isso. Então, sim, é hora de buscar ajuda, é o momento em que essa ansiedade já está atrapalhando. E aí, assim, é o momento que já não tem como mais, às vezes, da pessoa estar lidando com isso sozinha. Mas quer dizer que, então, ela não pode buscar antes? Claro que pode. Porque eu vi um exemplo muito legal, uma analogia, na verdade, de compararmos a nossa vida com um mar, um rio, e nós somos um barquinho, estamos num barquinho. Por exemplo, se eu estou num barquinho que já está furado e está afundando, não tem jeito mais de voltar, eu preciso de ajuda. Ou senão eu vou morrer. Mas se eu estou vendo um barquinho que está começando a entrar água ali, mas eu ainda estou conseguindo jogar essa água para fora e eu estou conseguindo navegar, também é hora de buscar ajuda, porque vai chegar um momento que esse barco vai afundar. Mas se eu estou num barquinho que está funcionando bem, que está navegando, que está indo tranquilo, eu também posso buscar ajuda, porque eu sei que esse barco, uma hora ou outra, vai precisar de manutenção. Que eu posso otimizar o tempo, que eu posso otimizar as ferramentas de usar nesse barquinho. Então, nós podemos buscar ajuda, buscar terapia, buscar autoconhecimento em qualquer momento da nossa vida. Isso é muito importante porque isso entra no autocuidado. Autocuidado é prevenção também. É prevenir questões de adoecimento psicológico. E aí é que é muito importante a gente ter essa consciência de que terapia não é só para pessoas que estão já adoecidas, que terapia não é só para louco, que terapia não é só conversa. Não é. Terapia é uma atitude também de autocuidado, de prevenção para coisas que podem acontecer na vida. E assim, entendendo também que a gente passa por diversos momentos na nossa vida. Hoje eu posso estar bem, muito bem, mas amanhã eu não sei, pode acontecer alguma coisa na minha vida, pode acontecer um luto, pode acontecer um desligamento de trabalho, que também é considerado um luto. Eu posso perder meu cachorro. Sim. E eu preciso de ajuda, eu não preciso lidar com todas essas emoções sozinha. Até porque às vezes a gente não aprendeu a lidar com essas emoções e a gente só vai guardando elas, só vai guardando essas emoções desagradáveis. Mas elas não deixam de estar ali e elas começam a crescer. Por exemplo, água parada dá mosquito. Emoções paradas também nos adoecem. E aí é muito importante a gente cuidar disso. Muito bom. Muito bom. Larissa, queria te agradecer. É a coisa mais gostosa escutar você falando. Né? Eu Fica assim, tô aprendendo. não dá nem vontade de parar. Mas eu queria agradecer Eu do que fundo do agradeço. coração você ter topado, você estar aqui conosco no nosso Before You Cast. Luri, queria agradecer também você por estar todos os dias conosco, cuidar de tudo com tanto carinho pra gente, né? E poder junto partilhar um pouquinho da essência do seu interior para que a gente possa chegar aos ouvidos, né, de cada uma das pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada pela presença no Before You Cast, por nos escutar. E esse foi o nosso bate-papo sobre ansiedade, sobre autoestima, sobre insegurança, que a gente possa contribuir um pouquinho para você. Obrigada. Obrigada, tchau.